Esse, para mim, é o maior risco que a Rússia enfrenta. Eu acho que o Putin pode estar subestimando o custo e a dificuldade de ocupar um país, gerenciar, governar um país onde há uma grande resistência anti-russa, que obviamente receberá apoio militar dos Estados Unidos. Da mesma forma que os Estados Unidos apoiaram financeiramente, militarmente, os Mujahideen, que formaram uma resistência anti-soviética quando Moscou invadiu o Afeganistão e ficou 10 anos lá e acabou sendo derrotada pela resistência com financiamento americano. Algo parecido vai acontecer na Ucrânia e o risco disso virar uma ferida aberta da Rússia é bastante elevado. Na narrativa russa, o grande culpado desse conflito são os Estados Unidos, que expandiram a OTAN pelo leste europeu, violando supostamente uma promessa feita lá atrás, no fim da Guerra Fria, de que nunca expandiriam a OTAN para além da Alemanha Oriental. Eu escrevi um artigo no Estadão sobre esse tema na semana passada e fiz uma thread no Twitter. Eu vou postar um vídeo separado aqui no Instagram nos próximos dias para explicar um pouco mais o contexto histórico. Mas fato é que se trata hoje de uma invasão ilegal da Rússia na Ucrânia, mas também é fato de que uma política externa mais inteligente ao longo dos últimos 30 anos dos Estados Unidos possivelmente poderia ter reduzido a probabilidade de um conflito na Ucrânia. Acho que o então presidente americano George Bush cometeu um erro grave em 2008, quando ele disse publicamente que a Ucrânia poderia fazer parte da OTAN no futuro. A Ucrânia sempre queria entrar na OTAN, mas isso gerou muita preocupação na Rússia, que sentiu que a sua esfera de influência estava sendo ameaçada. Mas como a Ucrânia ainda não fazia parte da OTAN, ela não tinha nenhuma proteção. Então, em vez de simplesmente falar sobre o tema de maneira vaga, o Bush deveria ter ou dito a Ucrânia não vai entrar na OTAN, ou ele deveria logo ter dito eu apoio a adesão da Ucrânia à OTAN e eu defendo que ela entre logo para que ela tenha essa proteção contra a agressão russa. Quando Putin declarou a guerra, ele disse que um dos objetivos era combater o nazismo na Ucrânia. Na narrativa oficial russa, todo ucraniano é nazista, que não é o caso. Na última eleição, inclusive, os partidos neonazistas receberam um número pequeno de votos e venceu, democraticamente eleito, o Zelensky, que é judeu. Porém, existem grupos neonazistas na Ucrânia que representam uma ameaça à democracia do país. Vários deles são grupos armados que tiveram um papel de fato para combater os rebeldes pró-Rússia no leste do país. Mesmo assim, seria um exagero comprar essa narrativa russa de que é preciso invadir o país para combater o neonazismo na Ucrânia. Infelizmente, esse conflito não vai trazer nenhuma vantagem para o Brasil. Pelo contrário, a tendência é claramente inflacionária. O custo da energia vai aumentar no mundo inteiro, não só na Europa, mas também no Brasil. A Ucrânia é um grande exportador de fertilizante, de potássio, por exemplo, que o Brasil precisa para a sua agricultura. Então, em geral, também os investidores vão fugir dos emergentes para investimentos mais seguros, como o dólar ou ouro. Então, a princípio, um impacto bastante ruim para a economia brasileira. A ONU não vai ter um papel relevante neste conflito por uma simples razão. A Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança e, com isso, consegue vetar qualquer resolução contra ela, seja simbólica, seja uma resolução para permitir, por exemplo, o envio de tropas para a Ucrânia, como, aliás, foi o caso com a famosa Resolução 1973, aprovada em 2011, que permitiu o envio de tropas para a Líbia para prevenir um genocídio que estava sendo anunciado pelo então presidente Gaddafi. Isso mostra a ONU serve para conflitos entre potências menores, para crises de segunda ordem, ela não serve quando uma grande potência com poder de veto está envolvida.